Olá pessoal, meu nome é Ana Paula, eu sou técnica em meio ambiente com especialização em educação ambiental e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as práticas sustentáveis e o desenvolvimento econômico. Um tema muito falado hoje em dia, mas que na prática pouco acontece, né? Mas antes da gente entrar no próprio conceito, né, do que é o desenvolvimento sustentável, a gente precisa entender como surgiu esse conceito. Infelizmente, muitas das discussões relacionadas ao meio ambiente só acontecem após alguma tragédia, algum desastre ambiental. E não foi diferente com o tema desenvolvimento sustentável. Inicialmente, né, o pessoal trabalhava com a agricultura simplesmente para se sustentar. Então as pessoas iam cultivando o que tinham ali naquela localidade e depois, quando não tinha mais nenhum recurso natural naquela localidade, eles se deslocavam para outros lugares onde conseguiriam mais recursos. E assim foi por um longo tempo. Porém, com o passar do tempo, o homem percebeu, né, que ele poderia domesticar animais, poderia cultivar sementes. Então ele começou a se instalar em determinados locais, principalmente onde tinha uma grande quantidade de terras e água disponível. E aí ele foi usando a terra, exaurindo até onde ele conseguiu, no caso exaurindo, ele foi usando o recurso até onde existia. E quando ele percebeu que ele poderia, além de produzir para si mesmo, ele poderia vender a produção agrícola começou a se evoluir também. Então, antes, um produtor que produzia simplesmente para ele e mais 4 pessoas da sua família, ele passa a produzir para 7 pessoas. Aí é nesse momento que acontece o êxodo rural, onde as pessoas acabam saindo das zonas rurais e passando a morar em metrópoles e em cidades. Depois veio o advento da Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial se estabeleceu, naquele momento, o consumo a qualquer custo. Então a produção que era antes artesanal passou a ser totalmente industrial. Depois desse momento do aumento do consumo, vem o período da produção de resíduos, porque quanto mais a gente consome algum produto, mais resíduo a gente gera também. Então já se começou a ter dificuldade para manejar o resíduo que a gente gerava. Resíduo, que vocês conhecem hoje como lixo, né? Então mais um problema surgiu. Então com esse problema do lixo, né, da falta de recursos já começou a aparecer nesse momento. E mais as catástrofes que vieram também depois da Segunda Guerra Mundial, como as bombas que contaminaram muita gente, matou muita gente, foram que algumas pessoas começaram a notar a necessidade de uma solução para esse problema, porque senão ficariam sem os recursos naturais. Então a partir daí começaram a surgir reuniões, né, conhecidas como conferências. Essas reuniões, elas reuniram, a primeira reuniu 113 países, né, que foi conhecida como a Conferência das Nações Unidas. É uma reunião que aconteceu na Suécia, em Estocolmo, né, capital da Suécia, onde foi discutido o principal problema, que era a poluição da água, a poluição do solo, a poluição do ar. Nesse primeiro momento, a discussão não conseguiu chegar a uma determinada conclusão, porque países em desenvolvimento alegaram que eles precisavam evoluir e precisavam sim produzir em larga escala, porque eles dependiam da indústria para poder crescer. Já os países desenvolvidos concordaram em minimizar um pouco os impactos, reduzir um pouco a produção. Então, de primeiro momento, não se teve um acordo. Posterior a isso, se levantou o primeiro momento que se falou do desenvolvimento sustentável. Seria o quê? Continuar, sim, produzindo, como os países subdesenvolvidos queriam, porém de maneira racional, para que futuramente os recursos naturais continuassem disponíveis para todos. Daí surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável, que ao longo do tempo, em determinadas outras reuniões que aconteceram, em outras conferências, foram se aperfeiçoando. Uma outra reunião muito importante também que aconteceu, né, uma outra conferência, inclusive, que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, foi a Eco 92, né, conhecido como também Cúpula da Terra. Nessa Eco 92, né, nessa reunião, discutiu-se muito, logicamente, a questão da poluição, do uso de recursos naturais, mas também as questões sociais, porque com o advento também do aumento do consumo, do aumento da produção, aumentou também a desigualdade. Então, nessa reunião, um dos principais documentos que se estabeleceu foi a Agenda 21. Nessa agenda, existem algumas metas, alguns princípios para ser seguidos, para se alcançar, né, a questão do desenvolvimento sustentável. Bom, já falei bastante do desenvolvimento sustentável desde o início, estou falando do desenvolvimento sustentável, mas o que seria realmente, então, esse desenvolvimento sustentável? Além dessas reuniões que eu comentei, que existem outras, mas essas foram as duas mais importantes, onde realmente foi debatido
atingindo o desenvolvimento sustentável. Então, o que seria o desenvolvimento sustentável? Bom, primeiramente é importante entender que desenvolvimento é diferente de crescimento. O crescimento, ele é a geração de riqueza, né? Porém, de uma maneira desigual. Simplesmente se gera riqueza sem saber se vai chegar na mão de todos. Simplesmente gerou a riqueza e normalmente é nesse momento que acontece a desigualdade social, né? Que tem muitos que tem pouco e tem poucos que tem muito. Agora, o desenvolvimento, além de gerar riqueza, quando eu falo riqueza, é riqueza financeira sim, ele também visa a qualidade de vida, né? A qualidade dos recursos naturais e a manutenção desses recursos ao longo prazo. Essa é a diferença. O desenvolvimento sustentável em si, então, é a geração de riqueza, como eu falei agora, só que de maneira sustentável. O que é sustentar? É eu conseguir produzir agora, usar os recursos agora, de maneira que eles podem permanecer para as futuras gerações da mesma forma que permaneceram para a gente. Agora que vocês já entenderam um pouquinho o que é o desenvolvimento sustentável, a gente precisa saber como conseguir esse desenvolvimento sustentável. É onde entra as práticas sustentáveis. Essas práticas sustentáveis visam você usar os recursos o mínimo possível, gerar sua produção e gerar o mínimo de resíduo também depois dessa produção. E existem vários projetos que várias empresas seguem, organizações não governamentais também fazem para conseguir isso. Mas antes de eu falar dessas práticas sustentáveis, só por questão de curiosidade, a gente estava falando do consumo exagerado. Hoje em dia, a sociedade visa o consumo. Só para exemplo, o celular. Antigamente a gente tinha um celular para usar realmente por necessidade, usávamos por muitos anos, até realmente ele não ter mais funcionalidade. Hoje em dia, a cada mês se tem um modelo novo e todo mundo corre atrás desse modelo novo. Então, além do uso ser muito maior dos recursos naturais, existe um descarte muito grande desses celulares. E tem como a gente calcular o quanto a gente usa de recurso e o quanto a gente gera de resíduo. Isso é conhecido como a pegada ecológica. Vocês podem até depois procurarem na internet. A pegada ecológica, ela calcula quantos planetas seriam necessários para manter o nosso consumo atual, o nosso estilo de vida atual. Só para vocês terem uma ideia, para a gente manter o nosso nível de hoje em dia, eu falo isso a nível global, precisaríamos de 1,5 planeta para poder manter esse estilo de vida. O que isso quer dizer? A natureza em si, ela consegue se regenerar. Então a gente usa e ela vai se regenerando para que a gente possa usar futuramente. Porém, nós estamos usando a natureza, usando os recursos de maneira muito mais rápida do que ela é capaz de se recuperar. Então, se a gente continuar nesse mesmo ritmo, há pesquisas que falam que em 2050 nós precisaríamos de 2 planetas para manter nosso estilo de vida. E tem como a gente calcular também quanto precisaríamos para cada um de nós poder manter nosso estilo de vida. Então, se vocês quiserem depois pesquisar, é só colocar a pegada ecológica que vocês podem calcular lá quantos planetas vocês precisariam para manter o seu estilo de vida, tá? Bom, mas voltando às práticas sustentáveis, essas práticas, elas acontecem às vezes por consciência, outras por legislação, né? No Brasil a gente tem várias leis relacionadas às questões ambientais. Outras vezes, muitas empresas realizam, né, essas práticas por marketing, porque hoje a questão ambiental virou também o marketing, né? O produto que tem um selo, uma certificação, ele é mais bem visto no mercado. E então, assim, não é simplesmente a gente realizar uma prática sustentável, né? Nós temos que mudar, na verdade, a consciência das pessoas para que essas práticas aconteçam de maneira natural. Exemplo, para vocês entenderem o que seriam práticas sustentáveis, nós temos o quê? A reciclagem. Muito falado e já acontece também. Mas infelizmente, né, às vezes acontece por questão financeira. Ela também gera lucro e emprego para as pessoas. Não que isso seja algo ruim, isso é algo ótimo. Porém, nós também não podemos deixar de pensar na questão ambiental. Porque não adianta nada nós termos uma indústria que faz a reciclagem, se lá nas nossas casas eu não separo o lixo, ou se eu gero lixo em excesso. Falando em casas, dentro das nossas casas a gente pode realizar práticas sustentáveis. Acho que vocês já ouviram muitas delas, né, como economia de água, economia de energia, evitar comprar produtos que tenham muitas embalagens, né? Porque hoje em dia você vai comprar qualquer coisa no mercado, às vezes ele está dentro de um papel, depois está num plástico, fora do plástico tem um outro saquinho, então isso gera muito resíduo, né? Então, além de consumir muito recurso, ele gera muito resíduo. Dentro das empresas,
A gente vê muito também a questão dos copos descartáveis. As empresas estão deixando de utilizar os copos descartáveis e utilizando canecas. Muitas até utilizam as canecas personalizadas, né, como forma de incentivo do funcionário usar essas canecas. A nível mais nacional, o que a gente vê muito se falar sobre as energias renováveis? O que seria uma energia renovável? Exemplo prático. A gasolina, muito utilizada hoje em dia, ela advém do petróleo. O que acontece? O petróleo, ele é um recurso natural esgotável, ele vai acabar. Por que ele vai acabar? A sua produção, ela é demorada assim, há milhões de anos, porque ela depende da decomposição de materiais, de restos de animais, restos de florestas, e essa decomposição ela é lenta, ela só vai acontecer para as próximas gerações, não para a gente. Então, por isso que é considerado um recurso esgotável. Já o etanol, ele advém da produção hoje em dia, basicamente, da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar a gente consegue plantá-la, então por isso que ele é considerado um recurso renovável. A gente sempre consegue plantar e ter mais esse recurso. Bom, essas são algumas das práticas, né? Mas como eu já falei, não adianta nada a gente ficar falando aqui de todas as práticas sustentáveis, que inclusive eu acredito que muitas delas vocês já ouviram falar, enquanto a gente não conseguir trocar os hábitos das pessoas. Eu já vi várias vezes pessoas, às vezes, coloquei o lixo na porta de casa, então já não é mais minha responsabilidade. Agora é a responsabilidade do caminhão que vai coletar e vai passar. Só que não é assim, é responsabilidade nossa. Então, a partir do momento que a gente perceber que isso é responsabilidade nossa, a gente consegue mudar os nossos hábitos. Já pensaram se, de repente, o caminhão de lixo não passasse mais na porta das nossas casas? O quanto de lixo seria gerado dentro das nossas casas? Aonde a gente colocaria tanto lixo assim? É mais ou menos isso que acontece com o nosso planeta. A gente está colocando lixo na porta de casa, ele está sendo depositado em um outro local, só que esse local não está sendo suficiente mais. Então a gente tem que repensar assim os nossos hábitos de consumo e disso depende sim qualquer prática sustentável. Uma outra situação que também tem ocorrido bastante é que tudo que acontece relacionado ao meio ambiente só acontece depois que aconteceu uma tragédia, aconteceu um crime, né? Ou então que a gente precisou de algum recurso e ele não estava mais disponível. Graças a Deus, aqui na nossa região, nós temos água em abundância, a chuva, de certa forma, ela é uma chuva assim, regular, mas não precisamos ir muito longe, aqui no Brasil mesmo. Se a gente for no Cerrado Mineiro, no norte do Brasil, lá já não temos água disponível assim com tanta frequência. É muito mais difícil conseguir produzir nessas regiões. E aqui onde nós estamos, né, na região sudeste, as nossas chuvas são dependentes das nuvens que vêm lá da Amazônia, devido à evapotranspiração das plantas, né? A evapotranspiração das plantas seria realmente todo aquele vapor que a planta libera no ar e os ventos trazem para cá. Essas são as nossas chuvas. Então, às vezes a gente fala assim, mas está acontecendo lá na Amazônia, por que eu vou me preocupar aqui? Realmente está acontecendo lá na Amazônia, mas o meio ambiente é algo interligado. Ele é uma relação, então a gente depende sim da Amazônia para manter o nosso nível de chuva. Um exemplo que realmente dependemos do clima, né, da Amazônia para termos nossa chuva regularmente, é que a nossa região, a mesma região em todo o planeta, a mesma linha que nós estamos do planeta, é uma área desertificada. Não tem produção e não tem água. Nós só temos essa produção agrícola, essa água, devido realmente às chuvas que advêm das nuvens da Amazônia. Agora, só para vocês poderem entender um pouquinho mais do que seria uma prática sustentável, eu vou citar alguns exemplos de empresas que já realizam, né, no dia a dia. Por exemplo, a Coca-Cola, muito conhecida, né? O que a Coca-Cola faz? Ela recicla e reutiliza as embalagens. Só que logicamente que não é tão simples quanto parece, né? Você imaginar que a indústria da Coca-Cola seja no norte do Brasil, isso é só um exemplo, tá? Fictício. E eu vou ter que entregar a Coca-Cola lá no sul do Brasil. Eu entrego e depois para esse mesmo recipiente voltar ao seu início. Então existe uma logística por trás disso, todo um sistema de transporte para que esse mesmo material retorne ao processo inicial. Mas é uma prática que vem correndo há muitos anos e que tem realmente gerado resultados positivos. Uma outra indústria, uma outra empresa, né, que também realiza essa prática é a Natura. A Natura, muito conhecida também, ela faz seus perfumes com recursos naturais, né, só que usa de maneira racional, de maneira sustentável. E as suas embalagens, hoje em dia, elas estão usando o refil. Vocês conhecem muito bem o refil. Então você compra a primeira vez aquele determinado perfume e vai com a embalagem. A segunda vez que você vai comprar, você já não vai usar uma embalagem, sim um refil, que ele é mais fácil de se decompor do que uma embalagem de vidro, por exemplo. Isso é um outro exemplo também que acontece muito hoje em dia.
dia. Bom, eu já falei desses exemplos, mas como já citei, né, mais no começo, nada disso realmente faz sentido, nada disso pode acontecer na prática se não houver uma mudança de hábito da gente, começar dentro das nossas casas, através, como eu falei, da redução de lixo, consumo consciente, não que a gente tenha que simplesmente, eu vou deixar de consumir, não, o desenvolvimento sustentável não é deixar de consumir, ao contrário, é continuar consumindo, porque a gente precisa de crescer financeiramente, a gente precisa gerar riquezas financeiras, mas de maneira consciente, para que quando chegar lá na frente, nossos filhos, nossos netos, possam também ter os mesmos recursos disponíveis. Já imaginaram se nessa nossa época que estamos vivendo agora, nós não tivéssemos recursos mais disponíveis, como água, como de repente um solo para plantar, até mesmo a árvore, né, que é muito falado também em relação ao desmatamento. Então a gente tem que ter essa consciência e ir mudando logicamente aos poucos. A gente não consegue simplesmente, resolvi agora ser um consumidor verde. Não vou conseguir de uma hora para outra, né? A gente tem que ir aos poucos. Bom, mas é isso, pessoal. Acho que eu consegui passar um pouquinho do que eu gostaria. Esse tema ele é muito amplo, na verdade ele sugere mais uma discussão e fiquei com vocês agora, a sugestão para discutirem, né? Alguma sugestão, de repente uma nova prática sustentável que eu não falei ou que não é falado ainda, né? Existem muitas possibilidades. Mas é isso aí, pessoal. Obrigada, viu?